Vamos acompanhar aí o técnico do Palmeiras. Olha, a primeira pergunta para ele, vamos ouvir. Boa noite. 3 bolas na trave, a primeira delas 1 minuto antes ou 2 minutos antes do contra-ataque que o Corinthians abriu o placar, que poderia mudar a história do jogo. Até o gol foi um primeiro tempo bom, na minha opinião. Mas eu também concordo que depois do gol do Corinthians, a gente não conseguiu coletivamente atuar bem. O Corinthians com o placar na frente usa o que de melhor sabe fazer. Tira bem os espaços e contra-golpeia bem. No segundo tempo, depois dos 30 minutos, as mudanças que eu propus para ir para campo demoraram um pouco para entrar e encontrar o espaço de jogo. O Corinthians teve ali uns 3 minutos com 3, 4 escanteios alçados para nossa área, alguns contra-ataques de perda de bola na zona central do campo. Mas mesmo assim, o segundo tempo foram de 2 bolas na trave. Mas você frisou bem, não foram de jogadas construídas. Eu acho que a gente não conseguiu já colocar em prática o nosso jogo. O nosso jogo que nos proporcionasse envolver melhor o Corinthians e criar com mais lucidez as nossas oportunidades de gol. Roger, nos últimos 7 jogos são 6 vitórias do Corinthians. Essa é a real diferença entre as duas equipes? E que tipo de interpretação você faz desses números? Nenhuma. São só números para mim. Roger, tudo bem? A gente está falando muito dessa questão, dos últimos jogos. O Palmeiras ter vencido apenas uma vez nos 7 jogos contra o Corinthians. Claro que em outra parcela aí você não estava, mas qual é a grande dificuldade? A gente fala muito às vezes na questão do encaixe, um time que dificulta. Você falou dessa linha de marcação do Corinthians. Esse jogo do Corinthians dificulta muito o Palmeiras, na tua opinião? O jogo do Corinthians dificulta os times que vêm jogar aqui dentro. E recentemente nós vencemos o Corinthians no primeiro jogo da final. Então, os números para mim, nesse sentido, eles não são relevantes. Talvez pelo momento, mas o momento recente a gente venceu aqui já atuando muito bem. A estratégia funcionou bem. Como eu disse, hoje para mim foi o fato de coletivamente a gente não atuar bem em boa parte do tempo e tomar um gol numa jogada de contra-ataque, onde a gente estava tentando chegar no terço final do campo com jogadores à área. A gente preferiu um passe um pouco mais centralizado para dentro da área e tentar progredir. Aí sim, deixamos o Pedrinho sozinho para puxar o contra-ataque, não matamos a jogada no meio do caminho, ainda no final dela defendemos em inferioridade numérica. Como disse, os números nesse momento eles não são irrelevantes nesse sentido. Mas o jogo que a gente não conseguiu executar coletivamente, mais do que se defender bem diante do Corinthians. Roger, boa noite. Boa noite. Diante dos últimos 2 jogos, observando o momento em que o Corinthians abre o placar, o Palmeiras antes disso, pelo menos nesse jogo, no jogo de hoje, o Palmeiras foi muito bem, principalmente com o Keno pela direita, os 5 homens à frente, abafando, tirando a saída de bola do Corinthians. Mas quando o Corinthians tem a vantagem diante do Palmeiras, é interessante como a marcação encaixota um pouco mais e o Palmeiras não consegue chegar. O que exatamente o Corinthians faz para travar o jogo quando tem a vantagem no placar? Tira os espaços para que se consiga jogar. Se defende bem e a partir desse momento passa a contra-atacar. E com o time aberto, as propostas de mudança, tirando o Thiago e colocando o Danilo, o Tietchan, que é mais leve, para a gente ter mais um jogador à frente, colocando o William, para a gente ter mais um jogador de meio ali e um jogador que também sabe finalizar bem de dentro da área, tentar jogar mais gente às costas da defesa, mas foi muito bem executado o plano de defesa do Corinthians, como naturalmente acontece nas equipes que saem na frente, dão um pouco de oportunidade e espaço para os adversários jogar. E as nossas mudanças demoraram um pouco para entrar no jogo, depois dos 25, 30 minutos a gente empurrou de novo o Corinthians para dentro do campo, teve a bola no poste do Tonhão, mas não foi o suficiente. A gente não criou como eu disse, com lucidez, de forma coletiva como nos outros jogos recentes. O Roger, além da componente técnico e tático, você sente também que o psicológico dos atletas aqui acaba mudando muito, especialmente quando sai atrás? A gente percebe que alguns jogadores não conseguem jogar, eles não conseguem desenvolver já algumas partidas quando atuam aqui um bom nível. Você vê um lado psicológico forte também nesse sentido? Não vejo lado emocional. Isso é as circunstâncias de cada jogo.
Mas o certo é que o Corinthians, quando sai na frente, né, usa da experiência dos jogadores para diminuir o ritmo da partida, fazer com que o tempo passe, né, e por vezes a gente fica preocupado em mais do que questionar, mais do que jogar, outras questões dentro do campo, mas não vejo o fator emocional, é a forma que o adversário se comporta e a forma como a gente se comporta coletivamente. Né? Hoje eu gostei pouco de apenas alguns momentos, como eles coletivamente, né, e individualmente, nós, né, não podemos tirar o mérito do adversário, mas hoje coletivamente eu não vi a nossa equipe no mesmo nível dos outros jogos recentes. Ô Rogério, você pensa em variações táticas ou você pretende manter os 3 homens da frente e até ir placando mais uma aí? O Lucas Lima em jogo grande está devendo? As variações táticas, elas foram feitas, né? Elas podem partir da mesma plataforma de jogo, tirando um jogador de meio mais defensivo, colocando um jogador mais leve para chegar à frente, né? Trazendo do para dentro. As variações, elas acontecem. A posição inicial de cada sistema é para começar o jogo, né? A partir daí as variações, elas têm que ocorrer como vieram ocorrendo até esse momento. Não vejo a necessidade dessa dita variação à medida, porque no meu entender a gente varia bastante. Agora, com relação ao Lucas, um jogador passa por momentos bons, né, e outros nem tanto. Né, em alguns jogos, ou parte deles joga bem e outros não. Né, não vejo o Lucas, né, devendo em jogo grande. Né, hoje o nosso time, né, coletivamente não conseguiu fazer o seu jogo. Roger, o time vem bem na Libertadores, classificação antecipada, melhor campanha, estava invicto até aqui no Brasileiro. Essa derrota, quando você for parar para observar os erros particulares do time, você já falou da questão do desempenho coletivo, vai te acender a memória... soltou agora o microfone boa. Essa derrota vai te acender qual tipo de luz? O que você quer que te ilumine de ideias agora para a sequência do seu trabalho, principalmente dessas questões que você disse da parte coletiva do time? Nada, só que cada adversário te traz uma dificuldade específica, e com outros adversários tiveram outras dificuldades, né, que a gente conseguiu transpô-las, passar e vencer. Cada jogo a gente analisa, né, com detalhes depois, né, para entender com mais precisão e com mais propriedade o que aconteceu no jogo. Né, foi uma derrota, né, para o nosso tradicional adversário, né, vindo de todos esses elogios, né, dos últimos 30 ou 40 dias, e por favor, né, a gente não pode, né, amanhã nos programas esportivos jogar o Palmeiras para baixo novamente, né, em função de ter perdido o clássico, que a gente queria muito vencer depois do reencontro do Paulista, né, mas não tem nada de errado. Né, foi uma derrota jogando na casa do adversário, que teve todos os seus méritos pela forma de jogar, né, mas nós vivemos um grande momento e vamos fazer a manutenção dele. Ô Roger, você acha que o Romero faltou com respeito? Alguns jogadores seus foram até o Romero e cobraram uma postura diferente dele naquele lance que ele dominou e ficou com a bola na cabeça. Você viu o desrespeito ali? Não vamos falar, né, gente? Senão a gente leva para outro clássico, né? Vamos deixar isso para trás. Né? A gente acaba tirando o foco do que é mais importante, né? Que é o jogo e as explicações do que aconteceram no jogo. Né? Não vi desrespeito, talvez a bola tenha quicado um pouco mais alto, ele tenha tentado controlar ali a bola na cabeça, né? E nada mais do que isso. Vamos deixar de lado isso. Ô Roger, chamou atenção aqui, ó. Um lance aos 20 minutos do primeiro tempo, o cartão que o Edu Dracena acabou levando, reclamou com o árbitro. Eu queria saber se você teve uma conversa com o quarto árbitro ou se foi algo que você conversou com o Carille ali na beira do gramado. No momento do cartão? Não, o Fábio comentou, disse, Roger, eu acho que o jogador tocou só na bola, realmente. Deus, não, Fábio, eu não estou falando da falta. Se foi falta, foi da interpretação do juiz. O que eu achei forte foi a forma assintosa que o árbitro se dirigiu acho que é o Bruno, né? Tá no meio. Eu achei extremamente como forma de intimidar. Né, intimidar o jogador, e nem com relação à falta. E o Edu deve ter ido reclamar por estar mais perto, que de fato o Thiago tocou a bola ali naquela situação. Roger, boa noite. Último 10. Aí, da entrevista coletiva do Roger Machado para Chapecó.